Olá, moçada! Tudo bem? Tudo jóia? Beleza, então. Vamos para uma aula de língua portuguesa? Vamos lá, então, comigo, Pura Moreno. Eu vou conversar com você sobre um tema bem legal. Olha aí, tome nota. Nós vamos trabalhar nesta aula 1, linguagem. Nós vamos falar sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, comece aí já a organizar seu material para você tomar nota. Tá bom? Eu não consegui meu material, meu tablet, notebook, meu celular. Beleza, então, só acompanha a aula, se liga na explicação, que esta aula vai ficar disponível aí na playlist e você depois toma nota, beleza? Vamos lá, então, olha só. O que é comunicação? Então, a gente tem aqui, comunicação, ela consiste na transmissão de informação. Beleza. Então, nós temos aí... Deixa eu tirar aqui para deixar pronto para você este conceito, tá? Nós vamos aqui entender que comunicação, vou marcar em amarelo, consiste na transmissão de informação, tá? Se comunicar é transmitir informação, então nós vamos ter dois elementos importantes aqui nesse processo. Primeiro, nós vamos ter um emissor e um receptor. Então, a comunicação aí vai ser transmitida por esses dois elementos, um emissor e o receptor, que vai decodificar, vamos voltar aqui, vai decodificar, né, a mensagem. O que é decodificar? Vai interpretar essa mensagem, beleza? Então, muito bem. Gravou aí? Vamos aí ao conceito. Então, o que é comunicação mesmo? Comunicação, a transmissão de informação entre um emissor, entre um receptor, que ele interpreta a mensagem, ok? Muito bem. Então, é através da comunicação que os seres humanos e também os animais partilham de diferentes informações entre si. Legal, né? Muito bem, então. Olha só o nosso texto imagético, em que você, com certeza, já tomou nota, entendeu o que vem a ser comunicação, como acontece esse processo de comunicação, beleza? Podemos avançar? Vamos lá, então. Se você já se perguntou por que, né, essa comunicação ela acontece entre o emissor e o receptor, é claro que nem a vida toda nós vamos nos comunicar sozinhos, né? Aí seria um monólogo, tá bom? Então, para que haja comunicação, é necessário alguns elementos, tá? Vamos aí, então, conhecê-los. Primeiro elemento, temos que ter falas específicas. Ok. Para que haja comunicação, temos também que ter uma vestimenta, né? Que é a apresentação. Ok. E, como terceiro elemento, nós também temos aqui as características gestuais. Então, analisando você aí que está acompanhando esta aula, como você se comunica? Com certeza, você aí tem falas específicas para cada tema, o assunto com quem você vai falar, né? E dependendo aonde você vai comunicar, você também tem um cuidado em se vestir, né? Dependendo se você for para uma quadra de esporte, você vai com uma roupa, se você está indo para a escola, você vai com outro tipo de roupa. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter esses elementos e eles são essenciais porque eles fazem parte, tá, desse processo aí da comunicação. Beleza. Então, a linguagem, olha só, a linguagem é um sistema, né, que através do qual o homem comunica suas ideias e seus sentimentos. E ele comunica pela fala ou pela escrita, né? E também usando signos convencionais, tá? Se ele utiliza a fala, a escrita, então, dependendo do contexto social em que essa linguagem vai ser produzida, o falante ele pode utilizar esses dois tipos de linguagem. Olha, linguagem formal
né? Aí ele vai estar utilizando a norma culta, tá? Que aí ele vai estar utilizando corretamente, né? Aí a língua portuguesa. E a linguagem informal, que é a coloquial. Essa do dia a dia, né? Muito bem. Vamos um pouquinho adiante, olha lá. Ampliando a linguagem. Então, nós temos o seguinte. Linguagem, ela está para signos linguísticos. Ou seja, para o registro, para a palavra. Só que esse signo linguístico, ele é uma unidade de significação. Aqui essa informação é para você compreender como que se chega a essa palavra, a uma determinada palavra, já que a palavra é o signo, um signo linguístico, né? Nós temos aqui, como signo linguístico, 4 letras que juntas, numa sequência, elas combinam e formam uma palavra. O G, A, T, O. Muito bem, estamos falando do significado. E esse signo linguístico também tem a outra face, que é o significante, que é a própria palavra formada, ou seja, o conteúdo, tá? Então, o signo linguístico, ele tem uma face que é o significado e o significante. O significado é a sequência de sons que combinam e formam palavras. O significante é a própria palavra formada ou conteúdo. Ok? Beleza. Assim, nós vamos avançando e agora vamos apresentar os tipos de linguagem. E aí a gente trouxe esse texto para iniciar essa nossa conversa sobre os tipos de linguagem. Vamos juntos? Vamos à leitura? Hoje eu vou para a festa do Japa. Japa Cama com DJ Indredon e o MC Lençol. Legal, né? Pois é. Então, vejam só, falando de linguagem, né, e observando sempre os elementos essenciais, né, percebam que aqui, para dar sentido a esse texto, olha o gesto, né? Olha só como é que está a expressão facial dele aqui. Um grande personagem, né? Quem não gosta? Então, tudo isso compõe, né, esse processo da informação. Auxilia aí na construção dessa linguagem, onde nós temos aqui a informação, entendemos direitinho, tá? Beleza. Podemos avançar um pouquinho? Sim. Temos aqui os tipos de linguagem. Primeiro, a linguagem verbal. A linguagem verbal, ela é formada por palavras, olha só. E essa linguagem verbal, ela pode ser escrita ou oral, né? Pode ser formada por palavra na escrita ou na fala. Muito bem. Então, olha aqui o nosso primeiro exemplo de linguagem verbal. Só que oral. Então, é uma palestra, né? O palestrante está aí explicando o seu tema. Nós temos aí a plateia, ou seja, ele está fazendo a comunicação, está se comunicando, utilizando uma linguagem verbal, só que oral. Muito bem. Está conversando, né? Falando. Outro exemplo. Num bate-papo, numa roda de amigos, né? Aí no campinho de futebol, em casa mesmo, com a família. Também você pode utilizar a linguagem verbal oral. Né? E essa linguagem verbal também na forma escrita. Pode ser quando você escreve uma carta, um bilhete, faz um texto, uma história, uma tirinha, usou a linguagem de maneira escrita, tá? Tudo bem, então você já está utilizando a linguagem verbal. E a linguagem não verbal? Esse é o segundo tipo de linguagem. A linguagem não verbal, olha só, ela utiliza imagem, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura,
Vamos marcar aqui para você bem direitinho, né? Pintura corporal e pintura também sem ser a corporal, pintura em arte plástica, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. Então eu te pergunto, a linguagem não verbal utiliza a palavra? A resposta é não. Muito bem. A linguagem não verbal não utiliza palavras. Vamos conhecer aí, vamos ver alguns exemplos de linguagem não verbal. Olha só, um semáforo, a imagem aqui do semáforo. Nós temos aqui outra imagem de uma mímica, uma tela, uma pintura, uma grande pintura aqui, que é de Tarsila do Amaral. Então, 3 exemplos em que nós temos aqui a linguagem não verbal. Beleza? Para deixar melhor, mais alguns exemplos. Quando você vê este sinal, você sabe do que se trata? Sim, né? Consegue fazer a leitura? Sim, já sabe que não pode fazer barulho, né? Silêncio. Olha só, os elementos ali fazem parte da comunicação. O gesto, a vestimenta. Olha os passos de uma dança clássica. Movimentos, gestos. Junto tem a expressão facial de cada movimento, para dar aí sentido para quem está assistindo e compreender a mensagem que ele quer passar, o que ele quer comunicar. Beleza? Então, olha ele, ei, eu estou aqui, né? Está informando. Linguagem não verbal. E agora, nas tirinhas? Nas histórias em quadrinhos, o que você vê aqui? Linguagem verbal, linguagem não verbal. Olha lá, Turma da Mônica. Ei, Cascão, posso tirar uma foto sua? Tá me achando com cara de bobo, é? Sai com esse negócio de perto de mim? Pela fé, que Cascão humorado, hein? Mal-humorado. Beleza, então este exemplo, essa tirinha, é para a gente aqui trabalhar sobre tipos de linguagem. E eu fiz uma pergunta para você. Qual foi sua resposta? Para produzir esse texto, foi utilizada linguagem verbal ou linguagem não verbal? Tchan, 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 tchan. Olha só. Linguagem mista. Como assim, Pura? Linguagem mista. Foi utilizado aqui uma linguagem verbal e a linguagem não verbal. Isso mesmo, as duas, porque elas estão aplicadas simultaneamente. Tá? Então, nós temos imagens, e também temos texto, né? Que é a história, a narrativa, construída com palavras, tá? E agora, nós temos aqui, foi utilizado linguagem verbal ou não verbal? Calma, se você ainda está com dúvida, vamos sanar essa dúvida agora. Primeiro, vamos à leitura do texto. Olha só a expressão de quem está recebendo aqui os cuidados, né? Isso, um pouco mais, embaixo. Gente, quem aí já não recebeu uma coçadinha, né? Oh, coceira gostosa! Beleza. Então, percebam que nós temos imagens, né? E também temos texto.
Aqui é um exemplo também de linguagem mista, ou também é conhecida, é chamada de linguagem híbrida, tá? Quando você ouvir aí que está utilizando linguagem híbrida, você aí, aluno antenado da NASA, já vai saber do que se trata. Estamos falando de linguagem verbal e linguagem não verbal. Quando é híbrida, quando é misto, né? É tudo junto, simultaneamente. Tome nota aí, valeu? Muito bem. Então, para essa comunicação, nós precisamos de ter aí, de utilizar elementos, tá? Essenciais. Então, vamos conhecer aqui os elementos da comunicação. A comunicação está diretamente ligada à linguagem e à intenção. Ok, para que aconteça essa comunicação, nós sempre vamos utilizar todos estes elementos. Vamos lá então, um a um. Primeiro, para que haja comunicação, nós temos aqui, primeiro elemento, o emissor. O emissor é aquela pessoa que produz, né? Que escreve, que emite. O quê? A mensagem. O emissor, ele é o produtor, ele produz o quê? Texto, ele produz o conteúdo, que é a mensagem. Ok, só que ele produz essa mensagem para quem? Para o destinatário, para o ouvinte, para o receptor, né? Beleza? E assim, ele vai utilizar um código, que é a língua. E para utilizar essa língua, a língua portuguesa, tudo que nós vamos escrever, nós fazemos isso por meio de conjunto de signos e também de imagens, tá? E o nosso último elemento, para fechar aí a comunicação, é o canal. O canal é o meio de veiculação. É por onde vai ser emitida essa mensagem. Beleza? Então, grava na mente e no coração aí você, que está acompanhando essa aula. Falou de comunicação? Olha só, os elementos básicos aí, tá? Para que aconteça essa comunicação. Você percorre aqui, tá? Esses elementos. Emissor, que produz a mensagem, que é o texto, o receptor, que é o destinatário, que é o que recebe, o código, que é a língua, né? Que é o conjunto de signos e imagens, e o canal, que é o meio de veiculação. Beleza? Então, vamos lá. Eu produzi a minha mensagem e agora? Eu vou mandar essa mensagem. Como? Você vai utilizar um canal, tá? Esse canal é o local onde ou por onde a sua mensagem vai ser transmitida. Beleza? E olha a nossa árvore aqui, ó, trazendo para você várias sugestões aí de canal. E aqui nós vamos registrar que nós temos, olha só, um canal que você pode estar enviando a mensagem por uma revista, livro, jornal, rádio, TV, por celular, telefone, por blog, entre outros, né? Twitter, WhatsApp, ou seja, você escolhe aí o melhor canal para você enviar a sua mensagem. Valeu? E eu estou aqui, olha só, por onde é que eu estou, qual canal que eu estou utilizando aí para transmitir essa mensagem da aula. Beleza, para encerrar esta aula, eu convido você à leitura da mensagem. Vamos junto? Vamos lá. Aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você o sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Richard Bach. Beleza! E assim a gente encerra esta aula. Até a próxima! Valeu!